Então, bem-vindo à terceira edição, ao terceiro episódio do podcast do Euro 2024. Hoje são nossos convidados o Paulo Figueiredo, que dispensa qualquer tipo de apresentações. Paulo. Boa tarde, Jorge, e boa tarde... Boa tarde, bom dia e boa noite. Boa noite, exatamente. Da hora que nos vê. Que nos vê, é verdade. Os conteúdos digitais têm... Felizmente a era moderna assim o permite. Assim termina. E temos também a Nida Carquejo, que é a nossa convidada. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde Jorge e obrigada pelo convite e boa tarde Paulo Figueiredo, é uma honra estar aqui convosco. Ao lado de um capitão, antigo capitão da Seleção Nacional. Ó Jorge, a honra é toda nossa, penso eu, também falo por ti, que ter aqui uma senhora a bater a dividir este metro quadrado connosco. É maravilhoso poder, exatamente, poder ter aqui uma senhora entendida de futebol a debater connosco. Obviamente. Obrigada, muito obrigada. Isso vamos ver agora nos 30 minutos. É verdade, vamos começar imediatamente com este espírito. Não queremos aqui grandes formalismos, vamos falar à vontade sobre o Campeonato da Europa. Jogada a segunda jornada já deste europeu, não há em princípio grandes surpresas, mas há se calhar uma seleção portuguesa que conseguiu encontrar talvez a melhor tática e no jogo em teoria mais difícil do grupo contra a Turquia conseguiu um resultado excelente, mas também temos uma Inglaterra algo decepcionante ainda. O que é que vocês acham? O que é que acharam desta segunda jornada? Vamos começar pela Nida e depois obviamente a bola vai circulando aqui entre os três. Bem, esta segunda jornada foi uma segunda jornada Nida, pouco... Vou só dar aqui um toquezinho no microfone. Tá. Boa. Para não termos problemas com o som. Temos essa vantagem no digital, não é? Assim mesmo. Esta segunda jornada foi uma segunda jornada um pouco mais equilibrada, por assim dizer. Portugal, começando por Portugal, né? O país irmão, Portugal foi muito melhor neste jogo, uma vez que no primeiro jogo teve sérias dificuldades devido às experiências, pronto. Do senhor que não é engenheiro. Já fugimos do engenheiro, não é? O Roberto Martínez. Já fugimos do engenheiro, mas pelos vistos acho que deixou lá alguma coisinha. E portanto este jogo foi muito melhor, porque não fez as tais experiências e respeitou as posições dos jogadores principalmente o Cancelo, o Nuno Mendes. E tivemos um Bernardo Silva muito melhor. Mais ativo. Sim, mais muito ativo. melhor. Bem, o mais Bernardo presente. Silva, mesmo no Manchester City, joga mais e melhor na posição em que jogou agora do que propriamente na posição em que Roberto Martínez quis que ele jogasse numa defesa a 3. Sim. Com dois laterais e com o João Cancelo a aparecer constantemente ao lado do Bruno Fernandes e do próprio Bernardo Silva. Jorge, tu, quando tu fazes uma tática para jogar com três centrais, neste caso 3 defesas ou 3 centrais, como querem dizer, tu tens, neste caso tu tens que meter jogadores na sua posição. E para além disso tudo, tens que trabalhar primeiro. Portugal fez 3 jogos, diz-me onde é que o Nuno Mendes jogou naquela posição. Pois. Em nenhum jogo, portanto as pessoas mas falam... Roberto Martínez diz que no Paris Saint-Germain algumas vezes já jogou lá. Mas isso é no Paris Saint-Germain que não está rotinado. Exatamente, e se jogou foi meia dúzia de jogos e não está rotinado nem com o Pepe, nem com o Cancelo. Nós vimos muitas vezes os dois quase a baterem um no outro. Havia um jogador no banco de suplentes habituado a jogar num sistema de defesa a 3 e foi suplente. O Gonçalo Inácio. E se formos por esse prisma, jogou o ano inteiro, enquanto que o Nuno Mendes fez alguns jogos segundo o Roberto Martínez. Sim, eu penso que ali o Roberto Martínez tirou no primeiro jogo, tem um banco de luxo e tem as pessoas certas para as posições certas e não aconteceu isso nesse primeiro jogo. Não foi o que vimos. O que vimos foi uma seleção portuguesa muito aquém do esperado. Aliás, muito completamente. Com muita sorte. Sim. Com o Martínez, para além disso, ainda mexe tarde na equipa. Quer dizer, é aos 90 minutos que lança 2 jogadores de ataque,
por sinal, 2 jogadores de corredor e 2 jogadores que estão envolvidos no golo que dá depois a vitória. Exatamente. Pronto, Francisco Conceição, não é? Que ele próprio já tinha tecido bons comentários relativamente a ele, até o apelidou de Espalha-Brasa. E não se entendeu o porquê aos 90 minutos. Eu acho que até é uma falta de respeito para com os próprios jogadores. É muito conservador. E o pior de tudo foi ele dizer que eles tiveram um jogo fantástico. Que jogo fantástico foi aquele? Eles tiveram 3 minutos, não mais do que isso. Não, então... E depois a tal questão do conservadorismo, Jorge, mas não desfez o sistema 3. O problema é que Portugal o Gonçalo Inácio, quando podia na altura ter posto um jogador a jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no ataque, o Gonçalo Ramos, por exemplo. Exato, mas o problema é que Portugal ganhou e quem fez o gol foi o Francisco Conceição, e agora vão dizer ao Roberto Martínez que ele é que está errado. Não é? Pois. Mas... não, e os 2 jogadores que ele coloca em campo nos 90 minutos são os 2 jogadores que têm influência direta. Exatamente. Que criam um lance, não é? Exatamente, portanto agora vamos dizer assim que o Roberto Martínez está errado. Pronto, mas é assim, o futebol também é pródigo em ter estes momentos de alguma sorte, procura-se, como se costuma dizer, mas acho que Portugal não continua a dizer, começa mal o jogo, com jogadores fora de posição, quando está a perder 1-0, se calhar todos nós dizemos assim, não, tem que meter alguém para o ataque, para ajudar o Cristiano Ronaldo, porque a equipa da Chequia estava metido com o autocarro lá atrás e só saía em transições, e depois, quando nós pensávamos isso, ele emenda a tática, mas já está Portugal a perder 1-0, e por isso é que eu acho que ele erra 2 vezes, primeiro na posição dos jogadores e depois nessa situação, mas é aquilo que eu disse há pouco, é que Portugal logo a seguir faz um 1-1 através de um gol da própria baliza. Há a questão da própria cultura. As seleções, os clubes, têm culturas táticas. Uma mudança não pode ser tão radical. Portugal, não me lembro de ter visto Portugal a jogar com 3 centrais, pelo menos nos últimos 10, 12 anos. E essa moda dos 3 centrais, moda entre aspas, naturalmente, respeitando aquilo que são as ideias dos treinadores, surge mais ou menos há 5 anos, agora com mais surge quando o Ruben Amorim chega ao Braga. Ao Braga, exatamente. Ele já no Casa Pia fazia, mas quando chega ao Braga é que tem mais visibilidade. E não abdica desse sistema tático. Mesmo o Ruben nunca joga noutra posição, com outro sistema. Jorge, eu continuo-te a dizer, essas coisas treinam-se. Tu disseste até uma fez coisa alguns bons jogos no campeonato, na qualificação, a jogar com esse sistema. Sim. Até fez alguns bons jogos. Sim, mas não foi com o Nuno Mendes. Sim. Não, e também não foi contra a seleção da Turquia ou da Chequia num campeonato da Europa. Não, foi na qualificação contra Liechtenstein, Luxemburgo. Jorge, o grupo em si da classificação foi um grupo que não era esperado. Um grupo mais muito, acessível muito fraco. Que o normal. Respeitando as equipas. Pronto, mais pequeno, mas quando se viu com uma Croácia, aí é que se viu realmente que Portugal estava em dificuldades. Mas isso também tem muito que se lhe diga. Não, foi num jogo de preparação e depois a tal Croácia que faz esse jogo frente a Portugal. Sim. E que, Nida, tens mesmo de falar aqui para o microfone, depois essa tal Croácia que faz o jogo frente a Portugal e ganha no jogo de preparação é a mesma Croácia que logo na estreia do Campeonato da Europa leva 3-0. E depois na segunda jornada, contra uma modesta Albânia, que já se vai mostrando surpresa, não sei se é a vossa opinião também. Aqui a grande surpresa é mesmo a Croácia. Está a perder, está a ganhar por 2-1 e depois acaba por sofrer no último minuto o gol do empate. Sim, mas deixa-me só dizer-te, tu disseste bem, Portugal não é costume, não é o ADN de Portugal jogar assim, e não é o ADN. Era o ADN de Roberto Martínez na Bélgica, jogava com 3 centrais, mas isso trabalha. E até chegou para eliminar Portugal em 2020 nos oitavos de final. Exatamente, porque tu tens de ter jogadores com essas características. Nós falámos aqui de Ruben Amorim. Ruben Amorim tem jogadores com essas características para jogar com 3 centrais. Quando vai contratar é pensar no sistema. É pensar naquilo e não abdica disso. Sim. Pode estar a perder, pode estar a ganhar. É naquele sistema que tiram um jogador, põe outro, mas é naquele sistema. Roberto Martínez, no meu ponto de vista, inventou, porque depois estava o Cancelo e o Nuno Mendes a chocarem um no outro. E Portugal
mesmo assim. E o Cancelo a chocar com toda a gente. Depois também aparecia na zona central. Sim, e depois chocava com o Bruno e com o Bernardo. Não sabia quem é que ia ter a bola. Mas Jorge, mas mesmo assim nós conseguimos encostar a Checa lá atrás. Nós, Portugal, conseguiram encostar a Checa lá atrás. No primeiro pontapé é que sofre gol, mas isto acontece muito. Quando tu estás 0-0 a massacrar em cima do adversário, numa bola cá à frente, num ressalto, numa situação dessas podes sofrer. E foi isso que aconteceu, e aí Portugal abanou um bocadinho. Sim, abanou, e ele também percebeu o erro que tinha cometido, e tentou rapidamente, mudou, não teve como. Tática, não teve como, já sim. Foi uma tática aí, diferente. Colocou o Gonçalo Inácio, tirou o Rafael Leão e pronto, e tentou fazer, depois aos 90 minutos, pronto. Não, agora já melhorar ainda mais. Jogo, porque Portugal agora sai do 8 para o 80, faz um belíssimo jogo, uma exibição bastante segura e com um sistema tático diferente. Quer dizer, o mais habitual. Desfaz e joga com aquilo que estávamos todos à espera no primeiro jogo. E resulta. Porque, Jorge, Portugal, o primeiro jogo é sempre complicado nestas competições. É a ansiedade que os jogadores têm para começar o jogo, para ganhar o primeiro jogo, porque é importantíssimo o primeiro jogo. Tu ganhando o primeiro jogo, estás com 40% de hipóteses já de passar à fase seguinte. E sabendo de antemão que Portugal é o favorito a passar em primeiro lugar, era importantíssimo para Portugal ganhar o primeiro jogo. E quando a bola não começa a entrar, e tu vais lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a bola não entra, os jogadores já começam a desconfiar uns dos outros. E quando não estão nas posições, é aquilo que tu dizes, o Cancelo já batia em toda a gente. Ainda é pior. Portanto, Portugal no segundo jogo, já a jogar no seu sistema, foi muito superior à Turquia. E depois as vitórias, sobretudo como aquela, depois dão também uma confiança tremenda à equipa. E para além desta vitória tem várias situações, que é Portugal já fica em primeiro lugar do grupo. Isto já não vai mudar, já não vai passa mudar. em primeiro lugar, vai joga com o terceiro classificado, do grupo A, B ou C, já sabe. Só que corre o risco de jogar contra a Croácia ou contra a Itália, que podem ficar em terceiro. Exatamente. Mas tem aqui outra coisa que vantajoso para Roberto Martínez, que é, tem a hipótese neste terceiro jogo de todos os jogadores que andam lá insatisfeitos de poder jogar e jogar minutos a sério. Sim. Já ontem podia o ter feito. Eu penso que o Chico, ontem podia o ter feito. Acho que aquela substituição do João Neves aos 88... Isso é já para dar... Eu acho que o Chico só não entra ontem... Muito provavelmente porque vai ser titular. Não, eu acho que as características em si não eram para aquele jogo. Podia ter entrado, eu acho que na primeira parte, ou na segunda parte, logo no princípio. Sim, logo no início. Mas acho que depois já não fazia, não tinha porquê. Já estavam a vencer 3-0, já não tinha porquê, não se justificava. Não, para dar mesmo minutos, para dar moral aos jogadores. Mas acho que ele já devia ser titular. Eu estava à espera que a surpresa fosse essa. O Chico? Sim, que entrasse nesse jogo. Eu por acaso não, porque acho que o Francisco Conceição, se calhar a titular não vai desequilibrar tanto como se entrar depois. Jogou a época toda a titular e... Não foi a época toda, foi a parte final. Pronto, a parte final não, metade da época. Não, segunda metade da época. A parte final... Na segunda metade da época já foi titular e foi decisivo. Sim, mas eu continuo... É um jogador que não perde uma bola, o Paulo. Mas eu continuo a dizer... Não perde um duelo, um drible. Acho, na minha opinião, que o Francisco Conceição desequilibra mais se entrar do banco do que estar a jogar. Os outros já estão mais... Os outros já estão mais cansados, não sabem as características dele, não conseguem se habituar, e se ele entra um drible ou dois, a partir daí esquece. Ele, apesar de ser esquerdino, vai para os dois lados. Tanto vai para dentro como para fora. É imprevisível, portanto. Muito. Pronto, está... Eu mencionar aqui que o Pepe fez um grande jogo. Outra vez. Era isso que eu ia dizer. Outra vez, não é? Por exemplo, eu gostei muito da substituição do Pepe. Para os aplausos. Exatamente. Sim. Até os turcos aplaudiram. Antigamente era a substituição para os aplausos. Era assim que se chamava. Mas foi mesmo. Esta foi mesmo a substituição para os aplausos e para ele descansar, porque eu também já estava... Jogar a 4 em 4 dias... Faz 2 grandes jogos. Sim, é um grande jogador, não tem dúvida. Eu continuo a dizer, o Pepe, se não tivesse aquele feitio agressivo quando está a perder, era talvez o melhor jogador do mundo na sua posição vários anos seguidos. E só não é
por causa daquela sua veia, da sua veia de comportamento que nós todos sabemos. Nida, vamos então saltar, já falamos da seleção portuguesa na primeira e na segunda jornada, já abordamos os esquemas táticos utilizados por Roberto Martínez. Agora, a seleção inglesa, Nida, esperava-se mais. Aliás, a seleção inglesa era dada como a favorita. A favorita à conquista deste europeu. Embora só tenha ganho à França, só ganhou o Mundial, nunca ganhou o Europeu. Sim. Em 1966. 66 ganhou o Mundial, depois foi finalista. Da maneira que toda a gente sabe. Exatamente. Depois é finalista agora em 2020. É uma seleção, é verdade, que desde a chegada de Gareth Southgate já não é tão de fracassos como se estava habituado, porque era uma seleção que fazia excelentes qualificações e depois era uma decepção depois na fase final do torneio. Mas parece que falta alguma coisa a esta seleção inglesa. Falta, eu acho que, minha opinião, falta em termos coletivos. Porque em termos individuais ele tem as estrelas todas. Tem belíssimos jogadores. Tem. E não se percebe o porquê que depois não funciona. Para mim, Southgate, taticamente, é muito limitado. Acho que não é aquele selecionador próprio para a Inglaterra. Não é mesmo, porque... para a qualidade dos jogadores que têm à disposição. Não, acho que ele às vezes é muito conservador, pouco ousado, e ele tem ali belíssimas peças e depois não sabe usá-las taticamente nos sítios certos, e depois não se entende o porquê que ele deixa um Palmer no banco. O Palmer não se entende. Podemos até ir mais atrás, como é que ele não convoca um Grealish, por exemplo. Começa aí logo... Não, tudo começa mesmo na convocatória dos próprios jogadores. Rashford, pronto, tudo bem, Rashford pode não ter tido uma época no seu grande, mas não, e é experiente e tem... Faz parte não faz uma grande época, porque o United também não faz. Não foi grande espingarda, mas está lá o Kobe Mainoo, exatamente, por exemplo. Sim. E é jogador do United. Por isso é que eu digo, e a Nida disse isso bem, isto começa na convocatória. Deixou jogadores importantíssimos e foi muito, muito comentado. E ele tem uma afirmação. E os próprios companheiros, se calhar, dos jogadores que ficam de fora, sentem. Claro, ele tem uma afirmação que pode, porque é se não ganhar o campeonato, que põe o lugar à disposição. Sim. Mas vai sair de qualquer jeito. É muita pressão que ele põe na própria equipa. Na própria equipa. E o reflexo dessa pressão são estes dois jogos, pobres até agora. Sim, não, mesmo ganhando ganha o primeiro jogo, não faz um grande jogo. E agora no segundo, um empate frente à Dinamarca. Está bem que a Dinamarca é uma equipa, se calhar, a ter em conta, mas ainda furos abaixo do que a Inglaterra pode oferecer. Certo, mas nós até podíamos empatar, mas nós podíamos estar aqui a dizer, a Inglaterra empatou, mas foi muito superior, fez um jogo, mas não fez. Não fez. A Dinamarca equilibrou bastante o jogo. Embora a Dinamarca, Figueiredo, não está aquela Dinamarca de 2021. Pelo contrário, é um pouco uma sombra daquilo que foi. Mas é um grupo que eu acho que é um grupo aberto. É um grupo em que elas estão equilibradas, as seleções que estão ali. Estas seleções que não têm pressão absolutamente nenhuma. Não. Às tantas fazem um belíssimo campeonato da Europa porque a Inglaterra é uma seleção sempre muito pressionada. Tem sempre muita por isso é pressão que eu disse, em cima dos a afirmação do Southgate ainda pressiona mais. Ainda pressiona mais os próprios jogadores. Ela promete muito, depois não entrega nada. Acho que é mais por aí. Tem sido assim, embora tenha conseguido agora nos últimos tempos fazer coisas interessantes. Foi à final perde em casa, em Wembley, portanto, em 2021, no Euro 2020, portanto, com a Itália. Perdem os penaltis. Sim, e fez um belíssimo campeonato da Europa. Mas é aquela incógnita quase sempre, ou seja, tu não sabes o que é que vais esperar dali. Eu, por exemplo, o primeiro jogo começaram até bem e eu pensei que iam fazer um jogo super e depois nada está ali qualquer coisa. Outra seleção que está mais ou menos assim é a França. Sim, mas a França, Jorge, a França é aquela seleção que um jogador qualquer pode desequilibrar o jogo a favor da França. Normalmente Kylian Mbappé, que
teve um problema no primeiro jogo, teve uma fratura no nariz, esteve sentado no banco no segundo jogo, já há uma máscara pronta para ele, a verdade é que não foi utilizado e era um jogo frente à Holanda. Jorge, mas mesmo com máscara, o tipo de jogo do Kylian Mbappé, que é de ir para cima dos adversários e chocar muito arriscado. É muito arriscado e ele vai sentir receio. Nós vamos ver o jogo, se ele jogar agora na terceira jornada, vamos ver ele a jogar ou vai ser guardado para a fase seguinte. Vamos ver, se jogar, vamos ver que ele vai ter receio de ir ao choque, de fazer aquelas arrancadas para cima dos adversários, porque é normal. Mas tem lá outros jogadores que podem desequilibrar a balança a seu favor. No coletivo podem não estar muito bem, mas depois no individual tem jogadores que podem resolver. Eu acho que a França cresce com a competição. Sim. Eu acho que ela começa, às vezes pode não começar muito bem, mas ao longo da competição ela vai crescendo e como cresce. E depois vimos isso no Mundial. E depois no mata-mata aquilo é... Sim, é certeiro. São jogadores muito experientes. Achei estranho, não sei vocês, que não havendo Kylian Mbappé, não tenha sido o Giroud a entrar de início e sim o Tchouaméni, ou seja, um médio defensivo, mudando o esquema tático da seleção francesa, e não o Olivier Giroud ou o Kolo Muani, que são dois avançados que estão sentados no banco de suplentes. Mas ele joga com o Thuram, já lá está o Thuram. Eu se calhar poria, se sai um Mbappé, se calhar poria um Coman, por exemplo, que é um jogador rapidíssimo. E o Thuram jogar na posição onde jogou, no avançado centro. Sim, e se calhar metia um Coman que é um jogador rapidíssimo, é um jogador também de 1 contra 1 e precisa de jogos. Mas tem ali muitas críticas também, sofre Deschamps, porque por causa mas este já está habituado às críticas, ele dá respostas dentro de campo depois. Sim, mas tem ali, por exemplo, joga o Kanté, tem o Camavinga. Não se percebe. Mas o Kanté faz dois grandes jogos e é o melhor em campo. Sim. Não, mas eu não estou a dizer isso. Jorge, eu estou a dizer é que as críticas são essas. O Kanté, porque é que joga o Kanté? Sim. E o Kanté dentro do campo mostra... Se bem que este último jogo eu não gostei muito. A entrada do Tchouaméni veio apagar o Kanté. Porque o Kanté jogou mais ou menos como um 8 e não como 6. Exatamente. Eu se calhar meti ao Camavinga, em vez do Tchouaméni. E o Camavinga vai e daria mais liberdade ao Kanté para jogar naquilo que ele gosta, que é andar a morder os calcanhares dos adversários. Antes de passarmos, o tempo passa mesmo assim, passa muito rápido, parece que estamos aqui já há 2 horas. Não estamos, é verdade, mas estamos já perto do final desta terceira edição, deste terceiro episódio. Gostava que antes de passarmos para a última jornada e para os apurados, que falássemos um bocado desta Alemanha. É agora? A Alemanha, desde que ganhou no Brasil, desapareceu. Só fracasso. Será que é desta? Eu acho que ainda não jogou, ainda não teve um adversário. Um teste de fogo, para um adversário à altura, não é? Uma Espanha, uma França, acho que ainda não. Penso que até agora foi privilegiado, porque teve uma Escócia, sem desprimor, porque tem alguns jogadores fortes, bons, McTominay e outros, mas viu-se que não foi o mesmo já no segundo jogo. Já foi uma Alemanha, se calhar também a gerir um pouco mais, não é? Se calhar. Mas esta Alemanha é anfitriã. É a dona, não é? Da competição, por assim dizer. Tem um novo selecionador e, portanto, há ali um encontro. A Alemanha é tradicional, embora tenha tido muitos desaires. É um bocadinho cínica. E depois tem jogadores que estão em excelente forma. Tem. E tem jogadores, Musiala, Jamal Musiala. Não, o Rudiger mesmo já tendo, não é? Algum traquejo. Campeão europeu, o Real Madrid, titular. E o retorno, para mim, acho que o retorno para dar o equilíbrio e a serenidade é o Toni Kroos ter voltado. E acho que aí está-se a ver uma outra Alemanha. Claro que sim. Completamente diferente. Futebol, infelizmente, mas os anos passam para toda a gente. Tudo tem um ciclo, né? É verdade. Mas Jorge, tu disseste bem, e eu parece-me que a Alemanha beneficia dos primeiros 2 jogos, com a Escócia e com a Hungria, mas há uma coisa, que é as equipas com as vitórias vão crescendo animicamente. E esta Alemanha, fria, cínica, como é, com jogadores em grande forma, Musiala, os jogadores do Leverkusen, o Gundogan. O Gundogan também em grande forma.
Sim, ia dizer Frimpong, mas este não, é da Holanda. Mas tem ali 2 ou 3 jogadores do Leverkusen, é um baixinho, até apelidei de Litbarski, porque fazia-me lembrar o Litbarski de há uns anos atrás, e pode chegar longe. Não sei se chega para ser campeão da Europa, mas pode chegar longe. Mas Figueiredo eu não a coloquei no meu top 5. Não, é por isso é que eu disse. Porque pode chegar longe, mas... Foram Wirtz. É o Wirtz. Exatamente. Belíssimo jogador. Belíssimo jogador. Aliás, foi o autor do primeiro golo deste europeu. Por isso é que eu disse que pode não ser campeão, mas acho que vai chegar longe porque os seus jogadores estão em boa forma. A Alemanha já tem garantida a presença na próxima fase, Espanha e Portugal também. Idem. Há outras seleções que estão perto de o conseguir, muito provavelmente vão conseguir. Uma França, não estamos a ver a França ficar de fora. Sim. A própria Holanda, não estamos a ver a Holanda ficar fora. Itália e Croácia jogam entre si. Sim. As duas com a Croácia com 1 pontinho apenas, a Itália já com 3, mas uma seleção da Albânia que vai jogar frente à Espanha, que pode baralhar as contas do grupo. É que se a Albânia vence o seu jogo frente à seleção espanhola, que já está apurada no primeiro lugar do grupo, independente do que aconteça, a Espanha pode mexer. E vai mexer. Na equipa e vai pôr jogadores mais fracos. Se mais acontece, fracos, não é mais fracos entre aspas. Segundo plano. Segundo plano. Mesmo os de segundo plano é um luxo. É um luxo, é verdade. Tratando-se da Espanha, obviamente. E pode perder frente à Albânia. A Albânia vai fazer 4 pontos. Sim. Não é? A Croácia vai jogar contra a Itália. Sim. Se dá empate, faz 4 pontos a Itália também. E a Croácia cai. Sim, mas Jorge... Se a Croácia consegue vencer a Itália fica. Sim. A Croácia e a Albânia... Pode não ficar, pode ser um dos melhores terceiros. Sim. Se a Albânia ganhar, aí fica em último. Exatamente. Vai para o último lugar se a Albânia ganha. Nesse desiderato é verdade. O tal grupo da morte pode aqui ser... Jorge, mas por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu vi nestes primeiros 2 jogos, eu acho que a Croácia não vai passar este grupo. Posso estar enganado, porque eu não sou o dono da verdade. Sim. Mas é aquilo a ilação que eu tiro destes primeiros 2 jogos. A Itália é aquela seleção que começa quase sempre mal na fase de grupos, mas depois acaba vai crescendo ao longo da competição, mais ou menos como a seleção francesa, não é? Exatamente. Aliás, vai crescendo até muito. de desconfiarmos quando ela não é, começa bem, é algo algum, porque há seleções que... Há seleções que quando começam mal chegam até ao fim e quando começam bem acho que ficam por aí. Mas esta Croácia não inspira confiança. Desiludiu muito. Sim, acho que foi a decepção acho que foi a decepção do grupo, do Euro até agora, até ao momento. No princípio, França e Holanda devem passar. Sim. Vê-se quem passa em terceiro lugar. Se bem que eu não gostei do jogo de França-Holanda, não gostei muito. Fraco, primeiro jogo sem golos no europeu. Acho que foi dos piores jogos deste europeu. Mas logo por não ter havido a vitamina. E a grande desilusão deste grupo, para mim, é a Polónia. Perde os 2 primeiros jogos. Não é que fosse... Grande espingarda. Grande espingarda, como costuma dizer, mas... A Áustria está-me a surpreender bastante pela positiva. Joga bem. Apesar de ter perdido o primeiro jogo, foi uma Áustria que a jogar muito bem mesmo. E nem sequer tem a sua estrela e nem tem a sua estrela, era isso que eu ia dizer. O Alaba não está. O Alaba, exato, está lesionado. Exatamente. E surpreendeu-me bastante. Vamos ver agora no último jogo o que é que acontece, mas... A Suíça também tem estado bem. A Suíça tem um grande guarda-redes. Vai agora defrontar a Alemanha. Sim, vai. Nida, vamos mesmo já para terminar, a Inglaterra. O que é que vos parece? Vai, não vai? Passa. Tem que passar. Há certas nem equipas... Que passe em terceiro lugar, sim, há certas equipas que têm que fazer parte, não tem como. Não, como está agora, Jorge, a qualificação em que... Vai jogar com a Eslovénia. Passam 4 melhores terceiros classificados. Passam os 4 melhores terceiros classificados. Joga frente à Eslovénia. Exatamente. Em teoria é um jogo fácil. A partida, não é? Inglaterra, não é? Embora a Eslovénia... Vamos ver. Depois,
Mas eu acho que passa. Como está agora os apuramentos, antigamente é que só passavam os 2 primeiros e iam diretos para os quartos de final. Agora, quando passam os 4 melhores terceiros... 24 seleções, 24, 16. Sim. Parece que é mais difícil ficar fora dos oitavos de final do que propriamente. Exatamente, é mais difícil ficar fora do que estar lá. E acho que a Inglaterra vai passar, como é evidente. Bom, obrigado, Nida. Carquejo, muito obrigado por teres... Já, isso passou rápido. Obrigado por teres vindo a brilhantar também aqui o nosso podcast do Euro 2024. Obrigada. Paulo Figueiredo, já várias vezes temos trabalhado juntos. É verdade. Mais uma vez um prazer. Mas quero agradecer também o convite deste podcast, me ter convidado. Foi um enorme prazer ter conhecido aqui a Nida, que não conhecia. Muitos parabéns. Fora dos ecrãs não conhecia. Exato. Agora. Muitos parabéns pela magnífica... os inputs que vai dando, portanto, obrigado. Muitos parabéns. Uma senhora a falar de futebol é sempre fantástica e que venham mais. Exatamente. Sim. Até porque trazem outra beleza ao mundo do futebol. E uma visão diferente, elas são as donas do sexto sentido, não é? Sim. Obrigada eu. Pronto, obrigado a si também que nos acompanhou, já sabe, terceira edição do podcast do Euro 2024, fique atento. A 4ª edição vai ser quando terminar a terceira jornada. Vamos fazer o lançamento dos oitavos de final. Obrigado.